Boa tarde, professora Iera. Boa tarde, colegas. A parte do texto que eu vou apresentar vai ser sobre a invisibilidade e o Cepete Araju, o índio que os gaúchos querem viver. Através do texto, as autoras desejaram fazer uma análise de algumas relações entre mito, diversidade cultural e educação, referentes à invisibilidade guarani no Rio Grande do Sul. Então, com relação à invisibilidade, o que é a invisibilidade? É o estado do que é invisível. O objeto não é visível. É um conjunto de formas de exclusão e discriminação. São negativas de reconhecimento da diferença cultural, a rejeição à dinâmica cultural e produção de assimetrias equivalentes ao não existir como correlato. No caso humano, né, a inexistência ou ao fato de a luz visível não ser absorvida, acarretando a exclusão ou discriminação. Então, através da invisibilidade, há o imaginário, a produção de uma imagem que diferencia do real, causando estereótipos sobre o seu exercício. Assim, existem diversidades sem o reconhecimento da diferença que entra no processo de invisibilização, nas relações entre mito, diversidade e educação. É a perda da consciência de si enquanto imagem ou representação, a perda da memória da imagem de algo através de outro tipo de percepção. Como exemplo, né, se dá, né, o reconhecimento indígena das narrativas do campo da educação patrimonial, na região das Missões do Rio Grande do Sul e na produção do coletivo Miba Guarani de cinema, ligado à ONG Vídeo nas Aldeias. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Cepete Araju, né? O índio que os gaúchos querem viver. Sobre o Cepete Araju, na verdade, ele é uma invisibilidade indígena do Rio Grande do Sul, a necessidade de relacionar a resistência à inclusão social, com algumas visões sobre dificuldade de convivência com a presença indígena no Estado e que se traduzem na dinâmica da vivência desse mito. O Cepete Araju, né, ele está relacionado com as relações míticas estabelecidas com o passado histórico no Rio Grande do Sul, a diversidade de formas pelas quais esse passado alimenta o imaginário gaúcho, a identificação como uma figura lendária das missões. O Cepete Araju foi o comandante das tropas missioneiras, processo de integração das missões às possessões lusas, onde a literatura regionalista e a memória popular destacam a sua atuação. Sua principal expressão, essa terra tem dono, conhecida como Grito de Cepé, representa a bravura dos gaúchos. Tem uma importância antropológica, né, que é a popularização de sua imagem através de uma linguagem regionalista. Então, como formas de homenagem a Cepete Araju, podemos, foi citado no texto, né? Primeiramente, as obras, né? As obras. O Araguaia, de Basílio da Gama, os poemas O Lunar de Cepé e São Cepé, do escritor regionalista São João Simões Lopes Neto. Ambas mantêm a memória de sua atuação nas relações de indivíduos e grupos estabelecem com o seu mito. As referências a Cepete Araju trazem o seu valor simbólico na construção das identidades regionais sulinas. Entretanto, há disputas pelo poder que eu nomeio como bandeira de transformações sociais no Estado. Também, né, como homenagem, tem os monumentos que representam a figura do Cepete Araju, as narrativas tradicionais que os santificam,
Espetáculo Som e Luz, encenado em São Miguel das Missões, que o apresenta como o herói. Também é uma proposta de sua canonização por uma parte da Igreja Católica, né? Que agora até já aconteceu. Depois tem uma homenagenzinha que eu vou passar no final, que daí então fala que ocorreu agora em 2020, né? E também outra homenagem ao símbolo pelo movimento do Sem Terra, o MST, né? Que batizou sua marcha com o nome de Marcha Sepete Araju, conforme o Girge, quanto pelos ruralistas da região, que denominaram sua atuação com o slogan Alerta, essa terra tem dono. Também, né, foi realizado um projeto de lei número 5.516, que inscreve o nome de Sepete Araju no livro dos Heróis da Pátria. Em 2005, foi proposto na Câmara dos Deputados o projeto de lei, né, tem o 5.516, que inscreve o nome Sepete Araju no livro dos Heróis da Pátria. Essa lei, né, institui o Sepete Araju como o herói brasileiro. Depois teve, né, também a aprovação da Lei 12.366, de 3 de novembro de 2005, sancionada pelo governador Germano Rigoto. O texto da lei declara Sepete Araju como o herói da Guarani, missioneiro rio-grandense, instituído o dia de sua morte, que foi dia 7 de fevereiro, como data oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Também, né, temos as comemorações relativas aos 250 anos da morte de Sepete Araju, realizadas em 2006 no município de São Gabriel. Então, relacionando ao mito, né? Com o surgimento das leis relacionadas à instituição de Sepete Araju como herói nacional e regional, ocorrem alterações na identidade de Sepete Araju, assumindo um caráter de brasilidade, lendo sua gauchidade reforçada. Sua figura indígena mitificada de forma se torna, melhor, né, uma etnia da construção das identidades regionais e nacionais ao ser considerado o herói, num contexto multicultural, onde se torna o símbolo de luta pela terra, um mito de contradições entre o passado e o presente, de missioneiro para herói, como demonstra o espetáculo Som e Luz, lá de Santo Ângelo, apresentado às noites do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Sobre o espetáculo Som e Luz, né? Do ponto de vista da invisibilidade e da opacidade da questão indígena, é uma das expressões mais significativas da vivência do mito de Sepete Araju e de sua aproximação, o distanciamento dos Guarani contemporâneos. Tem as características que são abordar o passado missioneiro, é um teatro histórico, e propõe ao público os personagens e o cenário durante os séculos 17 e 18. Ele estabelece a identificação entre o passado e o presente como proposta turística para popularizar os sujeitos históricos, o espaço de São Miguel, e enaltecer o patrimônio missioneiro, ao produzir mitos a serem cultuados dentro e fora da região das missões. Apresenta a visão do passado missioneiro de Sepete Araju, através de um cenário com elementos materiais e naturais das ruínas, reconhecida como patrimônio na atualidade. Se dedica na memória de Sepete Araju, na luta pela terra das missões, onde ocorre a célebre manifestação Essa Terra Tem Dono,
que nos foi dada por Deus e por São Miguel. Representa a figura de Cepete-Araju como guerreiro e líder político. Tem como objetivo construir uma lição a partir da experiência passada, enaltecendo a terra como valor supremo e a liberdade. Dessa forma, terá Cepete-Araju a imagem de índio real, subjugada pela representação romântica. Todavia, a distância dos Mibas Guarani que vivem na região. Traz análise do passado para a produção de um imaginário, atraindo as escolas de todo o estado, que vêm assistir ao espetáculo, como parte de suas atividades letivas, além dos turistas. Sob a invisibilidade dos Miba Guarani, não são reconhecidos pelos turistas e estudantes como descendentes de Cepete-Araju, que consideram como aparências pobres. Um trabalho no artesanato não é reconhecido. Enfrentam preconceitos e discriminações com relação à língua. Preferem ficar em silêncio para não serem motivo de riso. Não são percebidos sequer como um povo indígena. Sua invisibilidade ocorre da idealização do mito de Cepete-Araju como um índio de feições brancas, negando a dinâmica cultural dos Guarani que ocorre no espetáculo Som e Luz. Passei aqui sem querer, desculpa. Sobre o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, né? Ele teve algumas iniciativas, né? Elaborar políticas de gestão do patrimônio para valorizar o protagonismo indígena. A elaboração do Inventário Nacional de Referências Culturais, Comunidade Miba Guarani, em São Miguel das Missões, no ano de 2004, sob a coordenação do antropólogo e etnoarqueólogo José Otávio Catafesto de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve como objetivo documentar bens culturais em parceria com grupos e comunidades que compartilham dessas referências. Também o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo passou a ser reconhecido pelo IFAM em dezembro de 2014, como lugar de referência Miba Guarani, um espaço sagrado para os Miba, Tavamiru, Sagrada Aldeia da Pedra. Teve a parceria desenvolvida entre o FAM e a ONG Vídeo nas Aldeias para a realização do documentário Tava, a Casa da Pedra, 2011. Foi uma produção, vamos passar aqui para o próximo slide. Passar aqui. Me perdi. Foi uma produção realizada junto ao coletivo Miba Guarani, de cinema, onde a maioria dos membros são das famílias que vivem do artesanato. Seu objetivo é de ouvir pessoas Guarani que vivem em regiões que foram espaço de missões, sobre a importância das ruínas da vida social Guarani. Através, por meio dos diálogos com anciões de prestígio, diálogos com lideranças Guarani mais jovens envolvidas nos processos de demarcação de terras no contexto brasileiro. E concluindo a minha parte, essas são iniciativas, que apontam para a região e o sítio arqueológico de São Miguel
Arcanjo, como lugar de grande importância para os guaranis. Espaço a serem percorrido na realização do Jeguata, a caminhada sagrada. Para os Miba, é um ensinamento que passa de geração em geração, mantendo unidos e com laços de parentesco, além de unir os espaços territoriais e cosmológicos. Daí, aproveitando agora, né, encerrando a minha apresentação, eu vou apresentar 2 videozinhos bem rápidos. O primeiro sobre a homenagem, né, a Sepete Araju, e o segundo é uma música também, homenageando a Sepete Araju. Essa foi a homenagem, né, a Sepete Araju, né, que a gente confirma a canonização dele, que foi agora, em 2020. Agora eu vou passar a música também, que foi uma homenagem a Sepete Araju. Um vulto vagueia na campanha nua, se veste de lenta na voz dos galpões, galopa na pampa num cavalo de fogo, o guerreiro bronze de lança na mão, o guerreiro bronze de lança na mão. Um vulto vagueia na campanha nua, se veste de lenda na voz dos galpões, galopa na pampa num cavalo de fogo, o guerreiro bronze de lança na mão, o guerreiro bronze de lança na mão. Surge da terra altas madrugadas, entre os galhos dos sarandis, em noites de lua, figura de luz, se banha nas águas do Vacacaí. Livre, esta
terra tem dono, é bom nas coxilhas, de Santa Tecla, além em São Miguel. Cepete Araju tombou em agonia, os verdes campos de São Gabriel, os verdes campos de São Gabriel. O santo guerreiro se fez poesia nas pedras vermelhas, nas catedrais, nas timbaúvas se fez ventania, guardando uma raça no céu das missões. Livre, 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 livre. 93% das mulheres brasileiras têm dificuldade para perder peso por causa de uma única coisa. E essa foi minha apresentação. Agora passo para a colega Débora continuar a apresentação do nosso texto. Muito obrigada. Tchauzinho.